falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel. Lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu digo, falava ainda, na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Por que ele traz essa informação da hora do sacrifício da tarde? Exatamente nessa visão aqui. Por que essa observação está aqui? Ué, ele estava cativo na Babilônia, ele estava lá como prisioneiro na Babilônia, não tinha o templo. O que ele estava fazendo na hora do sacrifício da tarde? Exatamente, ele entendeu o que tinha que fazer, que era o sacrifício de louvor. Ele entendeu que mesmo sem o templo, ele poderia confessar o seu pecado. E era isso que ele estava fazendo. Isso daqui é revelação para o futuro, para entendermos todas as profecias. Isso não é por acaso que está aqui. Feita essa observação, continuaremos e vamos ver todos os aspectos da profecia. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Que visão que ele tem que entender? A visão das 2.300 tardes e manhãs do capítulo anterior. Ou não, entende só um pedacinho da visão. O resto da visão tu não vai entender. O resto da visão outro pessoal vai entender mais tarde. Entende só um pedacinho. Será que é isso que ele falou? Não, ele falou, entende a visão completa. Senão ele não ia falar. Ele falou, entende a visão. Como que nós podemos confirmar isso? Vamos continuar dando a sequência para o assunto. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aí, viu? Sobre o teu povo. O povo dele era o povo de Israel. Então o povo de Israel foi rejeitado e acabou. É mesmo? Vamos continuar então. Quais são os requisitos? 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, está aqui, para dar fim de pecados, para trazer a expiação da iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, que visão e que profecia que tem que selar, e para ungir o Santo dos Santos. Isso daqui são requisitos. Não é 70 semanas estão cortadas para fazer isso. Não, 70 semanas estão determinadas. A determinação é para que esses requisitos se cumpram. Não é cortadas. E eu vou mostrar por que não é cortadas. Eu vou mostrar o porquê do povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? Será que esse povo foi rejeitado realmente, como supostamente dizem? Mas vamos continuar, depois nós iremos nesse ponto aqui. Depois nós iremos nesse ponto. Esse ponto é a chave para entender toda a profecia. Nós iremos regressar nesses pontos aqui. Medite nos requisitos e pergunte para você mesmo se isso tudo já aconteceu. Porque se isso é requisito e ainda não aconteceu, as 70 semanas não se cumpriu ainda. Aí você vai me dizer, não, mas a ordem para reedificar Jerusalém já saiu e o tempo já acabou. Aí eu vou te dizer, se tu for pegar numa linha linear, eu posso até concordar com você. Mas eu não concordo porque os requisitos não se cumpriram. Por isso que eu acredito numa pausa na semana. E principalmente pelos outros detalhes que provavelmente não te falaram, não fizeram você meditar. Então vamos em frente. Vamos lá. Sabe e entende, desde a ordem para restaurar e edificar a Jerusalém até o ungido príncipe, 7 semanas. A ordem está aqui. Vou só sublinhar aqui. Deixa eu me arrumar aqui para não cair. 7 semanas e 62 semanas. As praças das circunvalações, está nesse ponto aqui todo, tá? As praças das circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Agora, por que eles não leem esse texto aqui, a partir do versículo 26? Eu assisti alguns vídeos na internet e eles passam correndo e batido por eles. Sabe por quê? Eu vou te mostrar o porquê.
Depois das 62 semanas, tá aqui, será morto, ungido e já não estará. Pode ler na sua Bíblia. Quando? Depois das 62 semanas. Morto, ungido e já não estará. O que é foi morto, ungido, já não estará e já não está? Ele não está. Retirado. Fora. Fora. Não é esse mais o personagem que vai falar a partir de agora. Depois das 62, morto, ungido e já não estará. Tá bom? O que mais diz ali? E o povo de um príncipe que há de vir. Quem é esse príncipe que há de vir? Se já falou do Messias e ele já foi morto e já não está. Medite, pergunte para você mesmo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Se esse príncipe que há de vir destrui a cidade e o santuário, é Cristo? Se ele não, essa pessoa é Cristo, essa pergunta você tem que se fazer. Não, está falando de um outro personagem. Vamos continuar entendendo então. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim. Quando que é o fim? Quando que é o fim? Até o fim haverá guerras e desolações são determinadas. Desolações. Quando você entender sobre a abominação desoladora, você vai entender mais sobre isso. Quem falou sobre isso? Ninguém mais, só Jesus. Em Mateus 24. Nós iremos lá. Vamos continuar na profecia, depois nós iremos até lá, tá? Agora sim, ele fará aliança com muitos por uma semana. Ele quem? O príncipe que há de vir. Porque o ungido foi morto nas 62 semanas e já não está. Nós lemos no versículo 26. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, esse príncipe que há de vir, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Que sacrifícios são esses que ele irá fazer cessar? Será que a gente não vê nada de sacrifício sendo contado na profecia do capítulo 8? A gente não vê nada do sacrifício sendo contado no capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12? Será que você não consegue ver nada, nenhum aspecto parecido com isso de uma pessoa que vai vir, um príncipe que há de vir para fazer isso, mas que será destruído? Lembra disso? Tudo isso são aspectos que estão nas outras profecias contidas, que essa profecia veio para revelar. Então o que mais que diz? Sobre a asa das abominações, lembra? Abominação desoladora, que ele virá para fazer, virá o assolador. Bom, se estamos falando de Cristo como esse personagem, ele é um assolador. É isso que o versículo está dizendo. Só que essa parte ninguém lê para você quando eu te dá o estudo. Por quê? Pergunte para o seu pastor. Não é para mim que você tem que perguntar. Só que você tem que entender o que significa isso tudo. Tá bom? Porque eu entendo que Cristo foi morto nessa semana, a partir das 62, e já não está. Foi morto, ungido e já não está. A gente leu, está ali no versículo 26. Você pode verificar na sua Bíblia. E o que mais que diz? O príncipe que há de vir fará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana faria cessar a oferta dos sacrifícios, cessar os sacrifícios e oferta de manjares, né? Faria aliança com muitos por uma semana e na metade da semana faria cessar. Agora você já foi fazer uma conta de quanto tempo é? 3 anos e meio na metade da semana? 3 tempos e meio? Exatamente 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que acontece nesse tempo? O que a Bíblia fala sobre esse tempo? Fala que há um tempo de uma perseguição. A Bíblia fala que nesse momento existe uma grande perseguição de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quanto tempo é 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Não é 3 anos e meio? Quanto tempo é 1.260 dias? Pega a sua calculadora e faça a conta. Claro, no calendário original, que é o lunar, né? Vai dar exatamente 3 anos e meio. O que acontece no final das 70 semanas, então? Se isso daqui não acaba em Estevão e vai acabar para um futuro. No final, a gente tem todos os requisitos cumpridos. Por quê? Porque acaba a transgressão. Por quê? Quando Jesus volta, nós temos fim de pecados. O que mais? Quando Jesus volta, nós temos a expiação. Lembra? A expiação, o que acontecia?
Isso daqui é um aspecto para a antiga aliança, quando nós tínhamos o santuário terrestre, que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a expiação. Depois disso ele saía e nós tínhamos o quê? A festa dos tabernáculos. E o que diz lá no Apocalipse? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Exatamente o que irá acontecer quando acabar esse tempo determinado, né? Agora é lógico, nós temos justiça eterna quando Cristo voltar. Lógico que nós temos selada a visão. Que visão? A visão anterior, das 2.300 tardes e manhãs. Aliás, uma perguntinha que eu ia fazer para você: 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado ou não será? Não é um tempo determinado? Se esse tempo já se cumpriu, cadê Jesus? Porque o santuário é purificado. É isso que a profecia diz. Não é o santuário vai ser purificado. O santuário é. Até 2.300 tardes e manhãs. E quando acabar a perseguição do povo santo, o santuário é purificado. Até quando dura a abominação desoladora? Até quando o meu povo será perseguido? Quando chegar às 2.300 tardes e manhãs, o santuário é purificado. E o que nós temos? Quando Cristo sai do Santo dos Santos, nós temos ungido o Santo dos Santos. Agora, uma pergunta. Se isso daqui tudo aconteceu e se cumpriu no tempo de Estevão, nós não temos cessado a transgressão. Nós não temos o fim de pecados. O povo continua pecando. Nós não temos a expiação completa. Jesus cumpriu a expiação na cruz. Sim, mas a expiação no tópico de santuário nós ainda não temos. Justiça eterna. Você considera esse mundo justo? Eternamente? Selar a visão e profecia. Não, isso daqui então, nem tem como responder, porque não está selado. Ou essa visão aqui, a visão do capítulo 8 foi selada lá no ano 70. Não foi selado no ano 70, a visão do santuário. E o ungido santo dos santos também não foi. Nada disso aconteceu. Aí você vai me dizer, não, mas é para o povo de Daniel. Vamos conhecer quem é o povo de Daniel? Então, para nós sabermos responder isso daqui, se realmente o povo foi rejeitado nessa época, vamos lá então. Ezequiel 37, do 15 ao 28. O primeiro texto que iremos ler está aqui. Ezequiel 37, do 15 ao 28. Vamos ler esse texto então, para vermos o que foi profetizado a respeito do povo de Daniel, do povo de Israel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nela para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não revelarás o que significa estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e eu ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. O pedaço de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Disse-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que tomarei os filhos de Israel entre as nações para onde foram, e os congregarei de todas as partes, e o levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-lo-eis de todas as apostasias em que pecaram, e purificarei. Assim eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Só nesse versículo a gente consegue ver muitos requisitos desse cumprido. Por quê? Não terá mais contaminação. Tem tudo a ver com o santuário, dizendo. Não terá a abominação, que está sendo instaurada aqui. E não terá as transgressões novamente. E nem a apostasia em que pecaram. Versículo 24. O meu servo Davi reinará sobre eles
Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles, seus filhos e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-lo-ei e multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. O que é para sempre para vocês? Para sempre é eternamente. Justiça eterna. Eternamente. Isso é uma profecia futura para o povo de Israel. Futura. Se você não entende sobre as duas casas de Israel, você passa batido por essa e por outras profecias. Porque as duas casas de Israel, desde o momento em que eles foram por Deus separados, e desde esse momento somente Judá ficou com a promessa de receber o Filho de Deus. Mesmo assim, Judá não reconheceu a Cristo. Deus prometeu que ajuntaria eles de novo. E juntaria do meio das nações onde foram espalhados. Aí surgiu os gentios. Agora, nós, gentios, somos descendentes da promessa que foi dada a Efraim. E como diz aqui nessa profecia, Efraim e Judá serão um só na mão do Senhor. Novamente, o povo de Israel estabelecido por ele eternamente. Como que eu consigo confirmar isso? Oséias 1, de 1 a 11. Vamos lá para o livro de Oséias, para vocês verem que fantástico. E olha que ele está na Bíblia exatamente na sequência de Daniel. Oséias, capítulo 1, versículo 1 ao 11. Vamos ler. Palavras do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Biere, nos dias de Uzias, João, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhes deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Geu e farei cessar o reino da casa de Israel. Isso é uma profecia que foi cumprida. Lá no livro de Reis a gente vê isso. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no meio do vale de Jezreel. Tomou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias. Preste atenção que aqui estão os detalhes. Põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Aí você me diz, ó, tá aí, viu? Deus não ia perdoar mais. Ora, presta atenção. Porém, a casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não o salvareis pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, e eu não serei o vosso Deus. Todavia, aqui está o segredo. Versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde lhes disserem, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão, constituirão uma só cabeça, constituirão para si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Como que os filhos de Israel e os filhos de Judá constituirão uma só cabeça? Como que eu consigo alinhar isso com as promessas feitas? Como que você acha que hoje você é filho de Israel? Porque nós somos os gentios, nós somos os desterrados de Israel, que ele prometeu juntar. E o que nós somos? Corpo de Cristo. Nós formaríamos e sobre nós uma só cabeça, que é Cristo. E subirão da terra, está escrito. O
que eu vejo aqui? Subirão da terra? Quando que nós iremos subir da terra? Não é na volta de Cristo? Então quem é esse povo aqui? Esse povo somos nós. Esse povo não foi rejeitado aqui. Esse povo é o povo de Israel que será salvo. Ah, daí você vai dizer, então eu tenho que virar judeu agora? Não. O Israel da promessa, tudo isso daqui é referente às promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Você não viu que eu li aqui? Os números dos filhos de Israel será como a areia do mar. Vocês lembram que todos esses aspectos estão lá tanto no Gênesis quanto no Apocalipse. Os escolhidos seriam ajuntados dentre a terra como a areia do mar. Nós somos comparados também como as estrelas do céu. Tudo isso são aspectos importantes. Vamos então para Romanos 11. Todo o livro de Romanos é excelente. Romanos, capítulo 9, trata desse assunto de Oséias perfeitamente. E ele cita o profeta Oséias. Mas, quando chega no capítulo 11, ele é indagado e fala sobre o futuro de Israel. E ele conta ali tudo o que aconteceu com a nação de Israel até a rejeição de Cristo. Eles rejeitaram a Cristo, mas ali tem uma promessa de que se eles forem capazes de pedir perdão e se arrepender, Deus enxertaria eles na própria raiz, assim como os gentios foram enxertados. Assim como nós, sendo gentios, somos enxertados. Onde é que eu vou ser enxertado se não existe uma nação de Israel? Como que eu vou ser enxertado numa coisa que não existe? Pare e medite nisso. Não tem como eu ser enxertado numa raiz que já não existe. Olha o que diz no versículo 20, do 24 ao 26. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado numa boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos de vós mesmos, que veio enderecimento em parte da nação de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Isso é profético. O que diz no versículo 26? Assim todo o Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel será salvo. Eu não posso descartar o povo de Israel daqui. Israel não é de sangue, é da promessa. A circuncisão não é no prepúcio, é no coração. Aspectos da antiga aliança têm que ser interpretados agora espiritualmente. Mas nós não deixamos de ser o povo de Israel. Essa promessa não acabou lá em Estevão. Essa profecia segue até o tempo do fim. Porque no tempo do fim nós teremos todos os requisitos cumpridos. Medite nisso. Com certeza nenhum pastor te explicou isso até hoje. Essas perguntas ficam no ar, não existem resposta. E principalmente o versículo 26 da profecia das 70 semanas não é lido, porque é comprometedor. Porque existe o anticristo surgindo aqui, um príncipe que havia de vir. Agora, se você quer realmente confirmar isso que eu estou falando, porque eles dizem lá, Daniel 9, vou ler lá. Vamos lá de novo. Daniel 9, profecia das 70 semanas. Daniel 9, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, viu? É sobre o povo dele. Então tudo isso vai se concretizar durante o tempo do povo dele. Então eu te faço a pergunta. Em Estevão se completou, né? Nós tivemos cessado a transgressão? Nós já tivemos os fins dos pecados? A expiação? A justiça eterna? Selada a visão é a profecia? Ou ungido santo dos santos? Não, mas isso daqui é determinado sobre o povo somente o povo de Israel, os judeus da época. Bom, os judeus da época então já têm cessado a transgressão. Todos eles tiveram um fim de pecados, expiação, justiça eterna, todos eles. E a visão e a profecia foi selada para eles. E ungido santo dos santos para eles também. Medite nisso. Isso é importante que você medite. Porque não é essa a interpretação correta. E outra, existe o príncipe que havia de vir para cumprir todos esses requisitos desta última semana. Entende? Agora vamos então entender se esse povo está determinado só para isso ou tudo isso é para o tempo do fim. Não, é só para Estevão. Vocês viram ali. Vocês viram ali que está escrito ali e acabou no tempo de Estevão. Será que é mesmo? Será que Daniel falou que o povo dele só passaria por isso até aqui? Vamos ler então
Daniel 10, 14. Primeiro, o capítulo 10 é uma outra complementação da mesma visão. E ali Daniel é consolado, tá? Ele faz uma outra oração e o anjo vem para interpretar de novo para ele. E olha só o que diz ali no versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos, a palma das minhas mãos, e ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu te vou dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. O príncipe da Pérsia, do rei da Pérsia, me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder a quem? Ao teu povo, quando? Nos últimos dias. Bom, gente, a visão do capítulo 8 está dizendo que é referente aos últimos dias. Perfeito? Então esse povo dos últimos dias, então ferrou, porque não é nós. Não é nós, é o povo dele. Então as 2.300 tardes e manhãs não é para nós também, é para o povo dele. Irmãos, nós somos o povo de Daniel. Quer ver? Eu vou confirmar para vocês que nós somos o povo de Daniel. E ele está dizendo aqui, e isso é referente aos últimos dias. Agora vim para fazer-te entender que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. Capítulo Daniel 10, 11 eu acabei de ler. Daniel 10, 14. Agora nós iremos ler Daniel 12, 1. Tá? O capítulo de Daniel 12 é revelador para todas as profecias. Só que não leem isso na igreja. É difícil. Não vão ler isso. Porque ele é comprometedor com as doutrinas. Tá? Não vão ler. Quer ver como é comprometedor? Eu vou ler e vocês vão meditar em tudo isso que eu já falei. Neste tempo se levantará Miguel. Que tempo? No tempo que está acontecendo todas essas coisas. Se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo quem? O teu povo. Ué, como o teu povo, se o teu povo foi rejeitado lá no ano 70? Não, naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for escrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. É lógico, está falando de ressurreição, está falando da volta de Cristo, onde se cumpre todos os requisitos. Continuando, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muito conduzirem à justiça, como estrelas sempre eternamente. Exatamente, como areias do mar e como estrelas. Essa foi a promessa deixada para Abraão, Isaac e Jacó, que a descendência dele, que somos nós, seria como estrelas. Está fechando tudo. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até o tempo do fim, muitos esquadrinharão e saberão se multiplicar. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio e outro de outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? E olha o que ele diz. Houve o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda do céu e jurou: por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quanto tempo é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? 3 anos e meio, a metade da última semana. Que é o que acontece? O príncipe que há de vir tentará destruir o santuário, interrompendo, os sacrifícios. E quando se acabar a destruição do poder, o poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. É a grande perseguição da metade da última semana. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Sobre quem? O povo dele. Foi lido no versículo 1.
Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois de um tempo em que o sacrifício diário for tirado, vocês estão vendo aqui, metade da semana, e posta a abominação desoladora, tá vendo a abominação desoladora que falou ali, né? O príncipe Cadivi iria destruir o santuário e consumar a abominação desoladora, porque ele é abominável da desolação. Então, depois desse tempo, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado é o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho, porque no final dos dias, qual é o final dos dias? Quando Cristo voltar, tu vai ressuscitar para receber a tua herança. Aí nós teremos o quê? Tudo isso cumprido na vida de Daniel também. Se nós não entendermos todos os aspectos da profecia, nós não iremos entender corretamente a explicação da mesma. E aliás, sobre essa abominação desoladora, quem falou foi Cristo Jesus, está lá em Mateus 24. Vamos lá então, Mateus 24, no versículo 15. Primeiramente, ele está falando ali sobre os sinais da sua vinda e tudo que iria acontecer. Agora olha o que diz no versículo 15, né? Quando, pois, vires o abominável da desolação, da qual falou o profeta Daniel, assentado no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia não desçam para pegar nada, enfim, tudo o restante que diz. Agora, por que está escrito ali quem lê entenda? Será que foi o homem que colocou? Não, foi Jesus mesmo que falou, porque a gente tem que entender que quando ele vir, está prestes a acontecer o final de tudo. Quando ele vir. Essa é a grande tribulação. A grande tribulação está a partir desse momento. O que acontece no final da grande tribulação? Essa grande tribulação que ainda não aconteceu. Acontece assim, ó. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão embalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Isto sim é uma perfeita interpretação da profecia, porque quando Cristo voltar, irá se cumprir todos esses requisitos. Então, pergunte da próxima vez que forem te dar algum estudo sobre as 70 semanas, se já estamos cerrado a transgressão, se nós já temos o fim dos pecados, se nós já temos a expiação completa, se nós já temos justiça eterna sobre essa terra, e selada a visão e a profecia. Que visão e que profecia? Pergunte. E sobre quem é isso, né? E se nós já temos ungido o Santo dos Santos? Não esqueça, a unção do Santo dos Santos só acontece quando o sumo sacerdote sai do lugar santíssimo. E então nós temos o quê? A festa dos tabernáculos. Está escrito em Apocalipse: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então, irmãos, é importante vocês entenderem sobre isso.